Dito e feito. Venha construir connosco uma alternativa responsável em 2015. Ora então, muito boa tarde, sejam de facto bem-vindos a mais esta edição do Dito e Feito, hoje em direto e em direto de duas maneiras. O Rui Barreto, o nosso convidado, diretamente de Lisboa para aqui, uma semana agitadíssima com a discussão do orçamento, mas com a Madeira, porventura, a tirar algum proveito deste teu trabalho, uma semana agitadíssima de trabalho. Como é que foi? Vamos só escalpelizar aqui duas questões. Temos pela primeira vez um orçamento que traz algum retorno às famílias, às empresas da Madeira, nomeadamente a reposição do diferencial fiscal. Temos também a questão do subsídio de mobilidade que vai pela primeira vez ser regulamentado e, todavia, temos deputados do PSD que nos dois anteriores orçamentos, esses sim, verdadeiramente austeros para a Madeira, votaram a favor. Alguma explicação para esta dicotomia de posição? Bom, em primeiro lugar, devo dizer que eu próprio, deputado do CDS na Assembleia da República, votei contra os orçamentos de 2013 e 2014, porque esses sim incorporaram um aumento brutal de impostos, de quais nós discordamos, e também uma redução significativa, quer nos rendimentos dos funcionários públicos e também dos pensionistas e reformados. E, portanto, esses sim foram orçamentos gravosos. Este orçamento para 2015 introduz uma tendência de desagravamento fiscal, onde, na reposição de 20% dos cortes dos funcionários públicos até 2019, os pensionistas apenas terão uma contribuição extraordinária de solidariedade acima dos 4.611 euros, as empresas verão reduzido o seu IRC para 21%, a Madeira mantém a linha das transferências ao abrigo da Lei de Finanças Regionais, há um reforço para a Segurança Social, pela primeira vez recebe mais verbas que os Açores, há também, ao abrigo da Lei das Finanças Locais, mais 12,5% para o cúmulo dos municípios da Madeira. Portanto, eu encontro neste orçamento motivos de desagravamento ou de suavização fiscal, coisa que não se verificou nos orçamentos anteriores, e por isso não percebo o sentido de voto que os deputados... Teres votado contra, exatamente, esses dois orçamentos que eram extremamente Exatamente, nesses dois orçamentos é que eu gostaria de ter a companhia dos deputados do PS de Madeira, coisa que, aliás, nunca se ouvi nem uma palavra, nem um sentido conducente com aquilo que foi o agravamento dos político. E um político pode esclarecer os nossos ouvintes que estão lá fora. Que leitura é que se pode fazer desta... Então, acabaste a referir um conjunto de medidas que vão reverter em benefício e em favor dos madeirenses, esse alívio fiscal. E como é que então... Que leitura se pode fazer deste voto contra aquilo que, de facto, reverte a favor dos madeirenses por parte dos deputados do PSD? Bom, eu não entendo. Eu julgo que pode haver aqui algum taticismo político face à proximidade das eleições no PSD Madeira, ou eventualmente algumas motivações pessoais que possam estar na origem disso, porque manifestamente aquilo que este orçamento para 2015 traz, não sendo o orçamento ideal, não tendo ainda algumas matérias que nós consideramos importantes, mas que ainda assim viram aprovadas três medidas na especialidade, que é a reposição do diferencial fiscal de 30% para as regiões autónomas, significa que os governos regionais podem baixar o IRS, o IRC e o IVA nos próximos orçamentos, se assim o quiserem, que estava vedado essa faculdade. O IRS e o IRC. E o IRC, que foram, por via do plano de ajustamento que foi assinado pelo Dr. Jardim em janeiro de 2012, tiveram que ser equiparados às taxas que são praticadas no continente e desfavorecendo os madeirenses porque passaram a pagar as mercadorias mais caras, passaram a pagar IRS mais caro e as empresas regionais também sofreram com isso. Foi também uma das medidas que foi aprovada na especialidade. Outra tem a ver com a faculdade de devolver aos contribuintes madeirenses o crédito fiscal, ou seja, as receitas que tiverem a mais, que forem cobradas a mais pelo Orçamento de Estado, vão ser devolvidas aos contribuintes. Uma medida positiva. E outra, que finalmente, após tanta luta, e que é justo dizê-lo também pelo deputado José Manuel Rodrigues na Assembleia da República, será finalmente foi finalmente aprovado o subsídio social de mobilidade ao transporte marítimo, na mesma medida que é feito ao transporte aéreo e que constitui, do meu ponto de vista, um enorme incentivo à retoma da linha marítima. Ou seja, com esse apoio, podemos ter aqui armadores interessados em regressar à linha... Com certeza, assim o Governo Regional do queira, assim o Governo Regional estimule e promova diligências junto de armadores internacionais ou nacionais, que assim possa acontecer.
acontecer, estimule isso para que a linha Para seja além forte. dessas medidas, portanto, e depois destes 2 anos em que, de facto, o deputado do CDS votou contra os 2 orçamentos e este ano até nem foi favorável, apesar de reconhecer, portanto, essa devolução para os madeirenses, foi a abstenção, o teu sentido de voto foi a abstenção, mas temos questões que eu julgo também interessantes do ponto de vista fiscal para as famílias chamadas alterações não só dos escalões, mas também as novas tabelas de IRS, a reforma do IRS, julgo que chegará já em 2015 aos madeirenses. Eu vou-lhe dizer, ontem foi aprovado na Assembleia da República a reforma do IRS. E devo dizer que senti um enorme regozijo, satisfação, porque essa tem sido um combate particular do CDS, protegendo as famílias que têm mais filhos, que têm filhos a cargo, e neste caso se inclui também os avós, os seus ascendentes, que foi aprovado um coeficiente familiar que vem majorar essas famílias. Há uma mudança estrutural na forma como é feita a tributação do IRS e que vem beneficiar essas famílias que poderão deduzir despesas até 2.000 euros, ver os seus abatimentos, por exemplo, em despesas de educação até 4.500 euros, e vou dar apenas 2 exemplos. Um casal com 2 filhos que em 2014 ganha 1.000 euros cada um, portanto 28.000 euros de rendimento coletável, em 2015 vai ter uma poupança de 588 euros. Uma família que ganha, um casal que ganha na mesma 1.000 euros e que tenha 3 filhos a cargo, terá uma poupança em 2015 de 882 euros. Isto são medidas importantes. Na reforma do IRS está previsto também que na venda de um imóvel, desde que o produto dessa venda seja para amortizar um empréstimo à habitação, não será tributado mais-valias. Há um conjunto de medidas que vão ter efeitos práticos em 2015 e as famílias vão ver isso já na retenção da fronte no próximo ano, fazendo uma discriminação positiva, ou seja, não prejudica os casais que por opção não tenham filhos, fazem uma discriminação positiva para aquelas famílias que têm filhos e os avós a seu cargo, em economia familiar, majorando, beneficiando, dando uma discriminação positiva, porque essas famílias que têm filhos e têm um conjunto de despesas que são superiores, poderem também ter no IRS essa discriminação. Isso é uma bandeira do CDS, tem particular gosto. O CDS queria ter ido mais longe, não é verdade? Gostaríamos, mas nós temos moderação fiscal. Gostaríamos de ter ido mais longe, mas esta é uma medida muito, muito, muito positiva, que com efeitos efeitos práticos a partir de 2015 e também no IRS, no operamento do IRS para 2016, que faz essa discriminação que eu considero justa e equitativa na distribuição dos sacrifícios e, portanto, essa é efetivamente uma bandeira que o CDS tem sempre. O nosso tempo aqui é o grande inimigo, mas temos que... questões práticas, agora destes sinais positivos que acabaste de referir em relação ao orçamento e a razão da tua abstenção no Orçamento de Estado para 2015, o PSD durante muito tempo, o PSD Madeira, diga-se, durante muito tempo, e tem-se queixado de que esta austeridade se deve ao Governo da República, o corte nos salários dos funcionários públicos, os cortes nas reformas. O que eu julgo que é preciso dizer-se que toda a receita fiscal produzida na Madeira é da Madeira. A minha pergunta é, tendo sido consagrado no Orçamento de Estado para 2015 esse diferencial fiscal, ou seja, a Madeira recupera os 30%, pode nivelar, portanto pode baixar até 30%, este é o momento para o PSD, de facto, na tua opinião, dizer ao que vai. O CDS vai propor já uma redução disso, eu já sei. Eu tomei conhecimento que ainda hoje o CDS apresentou uma proposta de moderação, de redução progressiva de 10% no IVA, no IRC e no IRS em 2015. Eu devo recordar o seguinte: quando o Dr. Jardim, Presidente do Governo Regional, em janeiro de 2012, assinou o plano de ajustamento para pedir 1.500 milhões à República, disse que estava a fazê-lo sob coação, com a espada apontada ao pescoço, e, portanto, esse não era o seu plano, porque discordava do aumento de impostos e do corte dos rendimentos. Bom, se esse não é o seu plano, sendo devolvido através do orçamento, da proposta de lei do Orçamento de Estado, essa faculdade, esse diferencial de 30%, à Madeira e aos Açores, tem uma boa oportunidade para devolver e atenuar os sacrifícios que tanto os madeirenses têm feito durante estes 3 anos. Depende mesmo do PSD agora. O Governo Regional agora não tem qualquer outra desculpa. E acaba-se o argumento, de facto. Rui, estamos mesmo em cima do tempo, vamos para a agenda habitual. Dito e feito.
Venha construir connosco uma alternativa responsável em 2015. Estamos precisamente com a nota da semana. A nota da semana, Rui Barreto, peço-te um comentário breve. É infalível, não se pode contornar este problema, a detenção do antigo Primeiro-Ministro. Este é o tempo da justiça ou o tempo da política? Faça o que se tem visto. Eu diria, o que é da política e o que é da justiça é da justiça. Tem havido por parte dos cidadãos uma enorme desconfiança em relação ao Poder Judicial, que muitas vezes tem sido brando com aqueles que são mais fortes e depois tem sido forte com aqueles que são os mais fracos. Tem havido um conjunto de casos que têm vindo a ser resolvidos, o face oculta, agora recentemente os vistos gold e também a detenção do ex-primeiro-ministro, o engenheiro Sócrates. O que nós achamos, o que eu considero, é que nem se faça uma judicialização da política, nem se faça também uma politização da justiça. E, portanto, que a justiça funcione, que se averigue e que se leve a julgamento aquilo que se entender ser a matéria de facto e que isso atravesse toda a sociedade, portanto, todos aqueles que prevaricarem, que cometerem crimes, que a justiça funcione, porque isso ajuda também à credibilização e à forma como os cidadãos olham para o exercício da justiça e a forma também como podem olhar para os políticos, porque nestes casos também os políticos que exercem a política com competência e com seriedade são colocados no mesmo saco. E isso também é injusto. E com esta efetiva cumprimento da separação de poderes, a tal justiça cega que deve exercer a justiça com toda a imparcialidade, funcionando de forma isenta, também ajuda a credibilizar a atividade política, a atividade judicial, e os cidadãos olharão para nós com outros olhos que não aqueles que olham atualmente. É fácil, Rui Barreto, entendermos o sentimento da população quando se está perante tantos casos em tão curto espaço de tempo. BPNs, BES, tanta coisa, corrupção ao mais alto nível das estruturas do Estado. É verdade, nós temos verificado uma crise das instituições, muitas vezes uma certa promiscuidade entre as próprias instituições, e por isso eu acho que é a hora do regime das instituições exercerem o papel que no Estado de Direito lhes está confinado, e para que, obviamente, essa credibilização seja feita e que no futuro se separe o trigo do joio, aqueles que prevaricarem, a justiça exercerá mão dura perante esses mesmos, e que os cidadãos possam recuperar também o olhar, a forma com que aqueles que todos os dias exercem política com seriedade e com honestidade. Rui Barreto, um grande obrigado por ter estado aqui a esclarecer toda esta panóplia de questões à volta do Orçamento de Estado e que agora se vai discutir também o da região, e ainda por cima trazendo aqui que são as vantagens para a Madeira, não só da tua posição de voto, mas acima de tudo das propostas que o CDS conseguia aprovar, e como sempre ficamos com portanto, o convite para a sugestão da semana. Hoje é para visitar o Colégio dos Jesuítas. Só dizer-lhe que o Colégio de São João Evangelista era dos edifícios com maior impacto no centro histórico do Funchal, data do século, portanto, até o século XIX. Foi onde teve a Companhia de Jesus. De segunda a sexta-feira é possível ver a beleza arquitetónica deste edifício. Não sei se o Rui gosta de fazer este tipo de visita, mas é de facto uma forma e um convite para que conheça o nosso património. Eu gostei muito de estar consigo. Uma vez mais, Rui Barreto, obrigado. Gostei também de saber que esteve desse lado. Fizemos o melhor que sabemos para esclarecer os madeirenses daqui, que é fundamental para a melhoria da nossa vida cotidiana e coletiva. Até para a semana, outro tema, outro convidado. Dito e feito, venha construir connosco uma alternativa responsável em 2015.